O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se para a sua terra. Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Tadeu? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó glorioso São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, foste escolhido por Deus, obedecido pelo menino Jesus, agraciado pela Virgem Maria. Nós recorremos a vós, a providência, porque vós fostes o esposo e também o pai providente da casa de Nazaré. Providenciai as condições para educar os nossos filhos, para trabalhar como o Senhor trabalhou na carpintaria. Ajudai-nos, São José, a relacionar-nos com o nosso trabalho como meio de santificação. São José, valei-nos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, alegres, já nas primeiras horas da manhã, estamos aqui para celebrarmos São José, o esposo da Virgem Maria, o prudente, o homem prudente da casa de Nazaré. Quero tratar dessa homilia 2 pontos importantes da vida de São José. Primeiro deles é os textos bíblicos em que acabamos de ouvir. A nossa relação com o nosso trabalho. São José é um homem justo. O que quer dizer um homem justo? Tanto dar a Deus o que é de Deus, toda a honra, a glória, a justiça, e colocar a justiça dentro de sua vida. Ou seja, uma vida de santidade, uma vida de obediência e dedicação a Deus. Vemos que o relato do livro do Gênesis, quando Deus criou tudo, fez a criação, ele também trabalhou. E desse trabalho, ele fez o homem, fez um auxiliar semelhante a ele, para que a mulher fosse o auxílio do homem. E o homem, cabe a ele dominar a criação. Deu o nome, e depois do nome, ele pudesse utilizar dos bens que Deus deu a seu próprio uso
para a glória de Deus. Portanto, São José, o justo, o esposo, porque falta elementos e palavras humanas para dizer a grandiosidade de São José. São José, ele se relacionou com o trabalho como um meio de santificação. O que a gente vê hoje? O trabalho como um meio de ter riquezas somente, como um bem temporal, e não como um bem espiritual para nos santificar. O que vemos hoje? Trabalhar manhã, tarde e noite, ter o dinheiro, o conforto da casa, e só isso. Parece que o trabalho justifica tudo. Parece que o trabalho é o centro e o senhor de tudo. A escola, também a mentalidade das pessoas é para só trabalhar, 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 com a teologia da prosperidade, ter riquezas e poder. É pecado ter alguns bens? Claro que não. Mas é como você utiliza esses para a sua vida e também para a sua santificação. São José, ele glorificou a Deus, Pai, porque ele foi escolhido, ele foi desejado pelo Pai para ser Pai. E a paternidade de São José é uma paternidade espiritual. A adoção é que falta elementos para falarmos de São José. E o que mais glorificou a Deus foi os 30 anos de escondimento de São José, que a gente não sabe absolutamente nada. O silêncio da carpintaria, o escondido, a dedicação, o ensino a Jesus e a obediência de Jesus, sabendo que é Deus, a subserviência de Jesus a São José e a Nossa Senhora. E ali José se santificou mais e mais, honrou mais o Pai no silêncio e no fazer. Lembro do sonho de São José. E lá no sonho, o anjo disse: faça. No silêncio, ele levantou e fez. Homens, façam mais, falem menos. O fazer que santifica a sua casa. É o fazer. Não esperar para os outros. É o fazer. Faça a sua paternidade espiritual. Porque ser pai biológico é fácil. Eu quero ver ser pai espiritual. Cuidar de uma alma. Modelar uma alma. Porque dinheiro passa. Profissão, as pessoas mudam. Carinho, afeto, Deus reconstrói. Mas a maior herança que devemos dar para os outros é o céu. E São José, naquele silêncio de 30 anos, honrou mais o Pai do que os apóstolos. Os apóstolos é um luzeiro. Os apóstolos são luz como testemunha de Cristo até o martírio. Mas José, no seu silêncio, honrou mais a Deus, porque foi uma paternidade espiritual, uma paternidade sofrida em meio à carpintaria. Olha como que ele foi preparado por Deus, olha como ele santificava, olha como ele trabalhava na carpintaria e trabalhava para a salvação. O anjo disse: pegue a criança e vai para o Egito. Ele pega a criança, Nossa Senhora, Jesus era recém-nascido,
coloca num jumentinho e vai. E ele não sabe se tinha alguém para parentes. Ele não sabe se ia ter um lugar para dormir, mas ele obedece. Vai, fica lá até o Herodes morrer. Obedecer. Por isso que é o providente, porque ele obedece esperando de Deus. Se você fazer a vontade de Deus, ele vai providenciar tudo. Claro que você vai trabalhar, sustentar na oração, buscar meios, mas Deus dá o respaldo. São José é assim. Obedece e faz. Por isso que a paternidade de São José quer nos despertar a ser uma paternidade na confiança, na fé, que provoca em nós justiça, dar a Deus o que é de Deus e depois dar ao outro aquilo que é devido, o céu. A maior herança, o céu. No primeiro século, São José ficou escondido. Era mais Nossa Senhora, rainha, mãe. No segundo milênio, São José volta. Hoje temos consagração a São José. Livros. A igreja tem um padroeiro. O padroeiro da igreja é São José. Poderia ser Nossa Senhora, mas não. Olhou-se e viu São José, porque São José protege, ele é protetor. As imagens de São José sempre têm um rosto de São José um pouco mais maduro, envelhecido. Por quê? Só um homem com mais maturidade física e também espiritual para proteger Nossa Senhora. Aos 15 anos, ela estava com São José. Ele protege a igreja. Quem é devoto de São José vai se tornando genitor espiritual e protetor, valente, guerreiro, que protege a família de Nazaré. E também o São José que trabalha em meio às ferramentas da carpintaria. Se você é devoto dele, ele vai trabalhando com as ferramentas que agora Jesus nos dá. Os sacramentos, matrimônio, eucaristia, crisma, batismo, ordem. Nunca se ouviu dizer alguém que foi ao buscar socorro em São José e não foi atendido. São José, valei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para aqueles que tiverem carteira de trabalho ou até mesmo currículos, o Padre vai abençoar e suplicar a proteção de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, modelo de todos que se dedicam ao trabalho, obtemos o Criador do Universo a graça de trabalhar com constância e consciência, cumprindo com fidelidade o vosso dever de trabalhar com recolhimento e alegria. Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente, pela intercessão de São José, ouve o nosso clamor, aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego, para que sejam sustentados por Ele, assim como o Senhor os pediu, que trabalhassem com o suor do trabalho. Senhor, não desanime os vossos filhos diante de um não, quando as portas se fecham. Mas nós cremos, São José, que aqueles que recorreram a vós, fosse por vós atendido. Atendam o nosso clamor,
para que tenha o sustento de sua casa e de sua família. Ó glorioso São José, não deixes que os seus filhos pereçam, mas, Senhor, por sua misericórdia, atenda o nosso pedido. Senhor, com moderação e paciência, na eficácia da graça, sem nunca recusar perante cansaço nas dificuldades do trabalho, com espírito de penitência para expiar os nossos pecados, de trabalhar, sobretudo, com o desapego e a dedicação àqueles que vos dependem do vosso esforço. Pela intercessão de São José, desça sobre esses vossos filhos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoai os objetos de devoção, terço e imagens dos santos e da Virgem Maria, para que possas com ele receber a graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nós os pedimos pela intercessão de São José, para que o mundo do trabalho, a fim de que reúne o espírito cristão de justiça e paz, confirme os ensinamentos da Santa Igreja. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e a habilidade com que permitam providenciar o sustento de nossas famílias e por ser membros úteis à sociedade. Pedimos também por aqueles que se encontram em desemprego e que São José interceda para que breve consigam o trabalho para a honra e glória de Deus Pai e o sustento de vossa família. Tudo para Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a vossa inspiração na vida e no mundo. Deus, que é nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar São José, vos abençoe e nos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Ó Cristo Senhor, que manifestou e foi cuidado por São José, e assim nos ajude, nos sustente a trabalhar pela nossa salvação, nos torne trabalhadores do Evangelho. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, nos torna capazes de criar uma igreja, uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E já em paz o Senhor vos acompanhe. Viva São José! Viva o esposo da Virgem Maria! Patriarca de Nazaré, viva Jesus Cristo!